João 3,16. Diga assim, repita comigo, diga assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lindo, né? Podemos assentar. A Bíblia toda é linda, mas tem alguns versículos que saltam aos nossos olhos. Tem alguns versículos como este, muito rico. Eu estava pensando aqui qual herança Deus tem para nós. Nós servimos a Deus, nós amamos a Deus. Obviamente, nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. É isso que está retratado nesse versículo. O grande amor de Deus para conosco nos leva a isso. Mas será que servir a Deus é algo realmente bom? É algo tão valioso? Será que vale a pena a gente abrir mão do mundo no qual vivemos e deixarmos a nossa vida nas mãos do Senhor? Será que, considerando somente a vida neste mundo, já valeria a pena? Aquilo que temos recebido de Deus aqui, já seria de um valor imensurável? O que vocês acham? Sim ou não? Então, aquilo que Deus nos concede como herança, como um legado aqui, já é grande demais, já é forte demais. Eu vou falar sobre isso nessa noite. Mas não é somente aqui. Nós cantamos que Deus é o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Deus sempre existiu e obviamente sempre existirá. E quando Deus criou o ser humano, diferentemente de qualquer outra criatura, Ele soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Todas as demais criaturas, a Bíblia diz que Deus criou. Quando foi criar o ser humano, a Bíblia diz que Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Quando Ele sopra ali o fôlego de vida, Ele estava passando para o ser humano a sua vida. Deus, que é um ser eterno, que sempre existiu e existirá, Ele estava naquele momento fazendo daquela pessoa que criara uma pessoa que haveria de ter vida para sempre. Essa vida pode ser longe dele ou com ele. Mas mesmo aqueles que morrem longe de Deus, a Bíblia diz que não vai apagar a vida. Vai continuar longe do Senhor, sofrendo, obviamente. E aqueles que partem com o Senhor, passam a ter uma vida diferenciada. Então, quando Deus soprou ali, Ele passou da sua própria essência para nós. Deus dividiu conosco algo extraordinário, a sua vida. Deus dividiu conosco. Deus trouxe para nós o melhor que Ele tinha. Ele não deu para nós qualquer coisa, não. Ele deu o melhor que Ele tinha, a sua vida para sempre. Esse versículo aqui, que todo mundo conhece, todo mundo ama, vai dizer que, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, nem o autor João, que tinha tanta comunhão com o Senhor, pôde ou conseguiu explicar o amor de Deus. Quando falou de tal maneira, porque ele não achou uma palavra que pudesse expressar aquele amor tão grande. Que deu o seu Filho unigênito, enviou ao mundo o Deus Filho. É impressionante, Ele está lá na glória, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade. E de repente o Filho aceita vir ao mundo para que todo o que nele crê não pereça.
Você não tem que perecer, você não tem que sofrer, mas tenha a vida eterna. É um versículo completo. Nós podemos resumir todo o benefício que Deus tem para conosco nesse versículo. Se a gente tivesse num determinado lugar do mundo, onde fosse proibida a leitura da Bíblia, mas se alguém tivesse esse versículo consigo, ele teria um grande tesouro. Se a pessoa conhecesse profundamente este texto, pequeno texto da Bíblia, essa pessoa seria diferente em qualquer lugar onde estivesse vivendo. Então, com base nesse versículo, eu quero ministrar nessa noite, não simplesmente o legado de um pai na terra, como ministramos domingos atrás. Eu quero ministrar esse tema. Diga assim: o legado de Deus Pai. Eu falei para vocês lá atrás que legado é herança. É uma herança. A herança do nosso Pai Celestial. Nós servimos ao Senhor com uma herança. Deus não quis simplesmente criar o ser humano. Ele quis conceder a esse ser humano um privilégio imensurável, muito grande. Paulo vai dizer lá na frente que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo veio ao mundo, Ele é o herdeiro de tudo, como diz Hebreus capítulo 1. Mas Paulo explica que nós, o povo que crê nele, se tornou co-herdeiro com Ele. Ou seja, tudo que existe no mundo foi concedido a nós. Olha a herança do Deus Pai, do nosso Pai Celestial, do nosso grande Deus. Ele tem muito para você. Muitas vezes nós somos tentados a murmurar diante das adversidades que enfrentamos, diante das lutas que passamos. Mas quando nos voltamos para a Bíblia, nós vamos entender que somos pessoas muito privilegiadas, abençoadas, favorecidas, vencedoras. E Paulo emenda: mais do que vencedora. É maravilhoso servir ao Senhor. Então, eu quero usar esse versículo para ministrar o legado de Deus Pai, obviamente, para conosco. Diga assim: o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, esse é um legado extraordinário. Esta é uma herança gloriosa, o amor. O amor. Imagina você, Deus fez o mundo em 6 dias. Foi fazendo, foi construindo, foi colocando em prática o seu plano, o seu projeto para a humanidade. Mas quando chegou no ser humano, a Trindade parou, a Trindade projetou junta a criação do ser humano. E ali a Trindade diz: façamos. Inclusive, lá no início da Bíblia já temos uma revelação da Trindade. Façamos o homem, no sentido de ser humano, a nossa imagem e semelhança. Imagina você, o Senhor naquele momento parou tudo para dizer: vamos fazer agora. Vamos fazer algo alguém muito diferente de tudo que foi criado. Que amor! Aquele amor que é imensurável, não dá para medir um amor assim. Aquele amor que é inexplicável. O que fizemos para Deus, para Ele nos amar tanto? Aquele amor que é incomparável. Com o que podemos comparar o amor de Deus?
ele vai ali fazer o primeiro homem, depois daquele homem ele vai tirar a primeira mulher, e ele vai ter um projeto para a humanidade a partir daquele casal. Interessante que a Bíblia diz que Jesus estava preparado antes da fundação do mundo para vir ao mundo nos redimir. Obviamente Deus, na sua onisciência, e dentro da onisciência, na sua presciência, Ele sabia que a humanidade ia falhar, ia pecar, mas Ele já tinha preparado Jesus para Ele se tornar um de nós, se identificar conosco, para Ele vivenciar a nossa humanidade. Ele já tinha preparado Jesus para vir ao mundo, pagar o sacrifício pela nossa redenção. Que amor é esse? Ninguém consegue explicar um amor. Nem um poeta mais inspirado conseguiria fazê-lo. Nem um cantor sacro conseguiria expressar tão grandioso amor diante de tudo aquilo que Deus preparou para nessa Irmãos, essa é uma herança gloriosa. Deus nos ama. Levanta a mão e diga assim: Deus me ama. Ele te ama mesmo. Ele te criou com amor e Ele te salvou com muita dor. Ele pagou o preço da tua redenção. Isto é amor. Quando você levantar de manhã e você começar a pensar na vida e dizer assim: eu acho que ninguém me ama, não fala isso. Tem muita gente que te ama aqui, tua mãe, teu pai, se você os tem, parentes, né, a mulher, marido, os filhos, muita gente ama. Mas ainda que você não tenha ninguém nesse mundo, você não diga que ninguém te ama, porque o Deus Criador te ama. Há alguém que te ama. Alguém que foi capaz de vir ao mundo e morrer em teu lugar te ama. Nós vivemos debaixo desse amor glorioso. Essa herança é nossa. O Senhor nos ama. Isso é maravilhoso. Nós temos que nos alegrar, nós temos que entender o quão Deus é poderoso, porém maravilhoso para conosco. Ele nos ama, vamos aplaudi-lo de coração. O legado de Deus Pai, em segundo lugar, diga assim: o Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou entregou, ou outorgou o seu Filho único, unigênito. Então veja bem, o seu amor, como eu disse, não dá para ser comparado com nada. Mas Ele vai enviar Jesus ao mundo. Interessante, quando Jesus nasceu, Deus tinha escolhido Maria para fazer Jesus nascer daquela mulher. Mas era o Deus conosco. Era o Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus escolhe aquela mulher, e aquela mulher ali de Nazaré, muito simples. José, o seu noivo, tão simples quanto ela. E Jesus e o Senhor faz acontecer um censo naquela época exatamente para que cada um fosse à sua terra. E tanto Maria quanto José eram de Belém, e eles teriam que ir àquela cidade para o censo romano, mas da vontade de Deus. E naquele lugar havia muita gente de fora, por causa do censo, e não tinha lugar para aquela família hospedar. E Jesus vai nascer de uma maneira muito simples, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus glorioso. Jesus vai nascer e Ele vai ficar olhando para os céus. Ele nasce aqui, olhando para os céus. Ele já nasce ligado ao Pai. É impressionante. E quem chega naquele lugar, como os reis magos, vão ficar impressionados com o Jesus que estava ali.
Os pastores que estavam no campo e recebem a mensagem de anjos, eles correm para lá e vão ter uma experiência singular com Jesus. Vai nascer em Belém Jesus. A palavra Jesus significa Salvador. Então Deus, Ele vai dar ali o Salvador para o mundo. Deus não vai enviar simplesmente alguém ao mundo para tentar consertar esse mundo. Nunca foi esse o propósito de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente ora: Senhor, conserta esse mundo, faça algo nesse mundo, muda tudo isso. Eu vou falar uma coisa para você que você poderá até ficar triste: o mundo não vai mudar muito, não. Nós vamos continuar tendo CPIs por aí, vamos continuar tendo conflitos, vamos continuar tendo gente com más intenções, vamos continuar com tudo isso. Pastor, mas se a gente jejuar e orar, vai resolver? Não vai, não. Vamos continuar. Lá na frente vai ter grande tribulação. Eu quero, ainda no final desse ano, ministrar algumas mensagens aqui sobre o tempo do fim. Vai ser bom para você. Já ministrei do passado, eu quero trazê-las. Mas o mundo é esse mundo aqui. Você vai orando, mas Deus está cuidando do seu povo. Deus tem compromisso com aqueles que se dobram diante dEle. E Ele enviou o Salvador para eles, para isso, para salvar aqueles que querem. Então Ele enviou Jesus. Quando Ele envia Jesus, quando é dado o nome de Jesus, significava: ali estava o Salvador. Ali estava o Salvador. Jesus, uma palavra de origem grega, que é a mesma de Josué, de origem hebraica, que significa o Salvador. Deus simplesmente envia ao mundo o Salvador. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos dizendo o Messias enviado. Cristo é o Messias enviado. Então Jesus Cristo é o Messias Salvador. É o Cristo de Deus, é o enviado de Deus que veio para salvar. Então Deus deu o Salvador, que deu o seu Filho unigênito, e deu o seu melhor. O que de melhor Deus poderia dar para a humanidade? Ele vai dar aquele que vai sair do céu. Imagina você, alguém vivendo numa glória celeste, e ele aceita, ele diz: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito sobre mim. E ele vem ao mundo voluntariamente. Ele vem aqui para nos redimir. Olha que herança maravilhosa. Ele deu Jesus para nós. Deu Jesus para nós. Jesus vem aqui, ele vai morrer na cruz, vai ressuscitar, vai subir aos céus. E quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai falar de Jesus, homem. Jesus está lá no céu ainda, com o corpo que vem na terra, porém glorificado. E Ele está ali ainda à direita do Pai. Hoje Ele está à direita, Ele se assenta à direita. Quando alguém se assenta à direita de outra, é algo excepcional, porque é um lugar de muita honra. E Jesus, que veio à terra e se identificou conosco, Ele se fez um conosco, Ele se fez tão humano contra nós. Agora Ele tem um corpo glorificado, mas Ele que se identificou conosco agora, Ele está à direita do Pai nos céus, de Deus Pai no céu, intercedendo por nós. Olha o tesouro que você tem. Você tem exatamente neste momento alguém celestial intercedendo por você. Ele é o teu intercessor. Ele é o sumo sacerdote, e Ele te abençoa, Ele intercede por você, e Ele te concede vitória sempre. Veja bem, Deus Pai está no céu, o Deus Filho se assenta à direita dEle para ser o mediador entre nós e o Pai. E além disso, Jesus sobe aos céus, e quando Ele sobe, Ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo habita em você, te ajuda com intercessão inexprimível,
Ele vai intercedendo junto quando você está orando, quando você dá liberdade para Deus. De repente o Espírito Santo começa a orar junto com você, e ele começa a interceder por você, pela tua casa, e aquilo é extraordinário demais, e aquela oração vai subindo, e vai chegando junto a Deus Pai, e naquele momento há o nosso intercessor celestial. Hoje nós temos um intercessor na terra habitando conosco, nós temos um intercessor no céu habitando com o Pai, e sendo realmente a garantia da nossa vitória. Que tesouro é esse? Irmãos, Jesus, a gente vai estar com Ele para sempre. Quando a gente chegar na vida eterna ali, que vai ser o último item meu, mas lá nós vamos ter Jesus. Jesus é o presente maior. A gente vai ter Jesus para sempre. Na boda do Cordeiro, a gente vai estar com Jesus, e para sempre com Jesus. Nós vamos estar com Ele, nos céus e na terra com Ele. A eternidade com Ele. Então Jesus é um grande presente. Então Deus, Ele vai dar uma herança. Ele começa com o seu amor verdadeiro, e depois, em razão desse amor, Ele vai enviar o Salvador. Eu quero que você fique de pé um pouquinho para aplaudir o Salvador. Fique de pé. Aplauda o Salvador. 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 Você tem o Salvador, Deus. Podemos assentar. Vamos lá. O legado de Deus Pai. Terceiro lugar. Diga assim: o livramento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora chegamos. Para que todo o que nele crê não pereça. Irmãos, está aí. É algo maravilhoso demais. Que herança que Deus tem para você? Não perecer. Mas pastor, o mundo é tão difícil. Mas você não vai perecer. O que significa isso? Você não vai perder. Você vai vencer. Mas será que eu vou vencer? Não, será não. Não tem questionamento. Você é vencedor, vencedora. Deus deu o seu Filho unigênito para que nós não pereçamos. E a pandemia vai fazer repetir? Não vai. E quem partiu foi para a glória, não pereceu. E quem ficou, venceu. Você vence. Se você crê, tomar posse, você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Vai surgindo lutas na tua vida, você vai superando as lutas. Os problemas vêm, nesse mundo sim, mas você os vence pelo poder de Jesus. Você não é um perdedor, você é um vencedor, uma vencedora. Deus veio nos livrar do pecado, da vida pecaminosa. O pecado é terrível, irmão. Adão e Eva foram tentados, caíram, e ali eles são condenados a sair da presença do Senhor, são expulsos do paraíso. O pecado é dominador, o pecado é envolvente. Mas quando alguém nasce de novo, ele passa a ter uma força sobrenatural. E essa pessoa começa a vencer o pecado, aquele pecado que era tão dominante, de repente não consegue mais dominar a tua vida. Mas pastor, e quando eu peco? Peca porque você dá um certo lado para o pecado. Porque se você pegar na mão de Jesus, você vence o pecado, você salta a muralha, você vence, vence, vence. Só tem um jeito de vencer o pecado, com Jesus, aleluia. Mas Ele veio ao mundo como Salvador para nos dar o livramento do pecado, para nos dar o livramento desse mundo terrível. Você não tem que se apegar ao mundo. A aula hoje foi tão maravilhosa, pastor Rodrigo,
que falou muita coisa sobre isso também. A gente consegue superar esse mundo não é nosso, não é nosso. Tem gente que fica sofrendo como se esse mundo fosse nosso, não é nosso. Devemos orar para melhorar o mundo? Devemos sim, mas não vai melhorar muito não. Mas pastor, que má notícia é essa? Não, essa é uma má notícia verdadeira. Mas a boa notícia é que nós estamos livres das amarras do mundo, das garras desse mundo tenebroso. Nós não estamos presos nesse mundo. Ainda que tudo pareça terrível, nós vamos saltando muralhas, nós vamos vencendo, nós vamos chegando do outro lado. O mundo não nos prende. Nós estamos livres do diabo. O diabo era anjo de luz. Anjo de luz. Há uma interpretação teológica que o diabo era um arcanjo, como Miguel. Porque todas as vezes que ele aparece na Bíblia, apenas Miguel consegue enfrentá-lo e superá-lo. Então, o diabo tinha lá o seu poder. A Bíblia diz que os dons que Deus concede são irrevogáveis. O diabo está na terra, ele tem aquele poder que tinha. Tem. Por isso que ele vai enganando, ele vai iludindo. Desde Adão e Eva, ele tem feito isso. Mas quando alguém nasce em Cristo Jesus, consegue vencer o diabo, porque o diabo, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que ele fica ao nosso derredor, mas ele não consegue se aproximar. Ele pode até enviar dardo inflamado contra nós, mas ele não consegue se aproximar de nós, porque o sangue de Jesus o queima. Você se torna vencedor sobre toda a hoste maligna. Ninguém pode te derrotar, pecado, mundo, diabo, ninguém e nada. Você é livre. Levanta a tua mão e diga: eu sou livre. E você é livre, isso é uma herança, nós somos livres. Nós podemos levantar cada dia e falar: eu sou livre. Nós podemos sair de casa dizendo: eu sou livre. Pode aparecer qualquer tentação, você vai dizer: eu sou livre. Pode aparecer qualquer mal junto à tua porta, você vai dizer: já venci, sou livre. Eu estou livre porque Deus é comigo. Você pode até pensar: eu não mereço tanto. Merecendo ou não, nós temos esse legado, essa herança. Nós temos o livramento de Deus. Ele vai nos livrar. Você não tem ideia de tantas coisas que Deus já te livrou. Quem sabe nessa semana te livrou de acidentes, te livrou de ações de homens contra você. Ele tem te livrado. Ele tem te livrado de tanto mal. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua família, Ele tem tido misericórdia. Se você perceber, você vai entender que Deus está o tempo todo conosco, mesmo porque o Espírito Santo habita em nós. E a gente tem um livramento, e essa é uma herança aqui na terra maravilhosa. Nós temos condições de nos livrar de todo o mal neste mundo. Se você levantar a cabeça e sair dizendo: eu vou ser mais do que vencedor, será. Amém? Você será. Se você achar que vai ser perdedor, também vai ser. Se você não confiar naquilo que Deus te concede, você não vai ter. Nesse mundo alguém pode receber uma grande herança, humanamente falando. Se não tomar posse, não vai ter herança. Com Deus também está aí, ó, nós temos a herança. Ele nos ama, Ele enviou o Salvador e Ele nos dá o livramento. Você é livre. Pastor, mas eu tenho uma tentação na carne, coisa antiga. Não, você é livre. Amém? Você é livre. Mas eu vou fazer aqui, faz se quiser. Mas você é livre. Se você falar não, você não faz. Se você for tentado a fazer uma coisa errada, se você falar: no nome de Jesus, eu tenho a vitória é tua. Você é livre. Você é livre. Essa é uma herança de Deus para a tua vida. Então, nesse versículo, irmão, nós temos aqui 3 heranças que usufruímos já. O amor de Deus, obviamente que vai continuar na eternidade. O Salvador, usufruímos agora, vai continuar para sempre, é o nosso Salvador. E o livramento. Nós temos o livramento e lá na eternidade estaremos livres de todo o mal de vez. Amém? Agora nós temos a 4ª e última herança, o legado que é lá na eternidade. O legado é o Pai. Diga assim: a vida eterna.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, vírgula, mas tenha a vida eterna. Diga assim, eu tenho a vida eterna. Não, mas você falou de um jeitinho aqui, parece que não tem, não. Nós vamos resolver isso aqui agora. De repente, você assim, eu tenho, será que eu tenho? Mas será? Você vai dizer assim, eu tenho a vida eterna. Agora você vai dizer com mais força ainda, você vai dizer, eu tenho certeza da vida eterna. Que herança é essa, irmão? A gente vive no mundo aqui 70, 80, 90, 100 anos, pouco mais. E a pessoa gosta de viver, né? Você gosta de viver? Lógico que gosta, todo mundo gosta. Está respirando, vivendo. Agora imagina você um dia, você vai acordar no lugar com Jesus do teu lado. A pessoa, naquele momento, quando soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo aos Tessalonicenses. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Mortos na carne, porque o Espírito não morre. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Você está com o olho bem aberto? Fecha e abre os teus olhos. Fecha e abre. É o tempo que vai demorar para o teu arrebatamento. Esse tempo que você gastou aí. Num abrir e fechar de olhos. A gente vai estar nesse mundo aqui, junto brigando, briga de poderes do mundo brigando, a Covid perturbando, outros males, os demônios ali rangindo os dentes, tanta coisa. De repente você vai ser levado pelo Senhor. Você vai encontrar Jesus nos ares. Jesus vai te colocar na cidade santa. Eu tenho dito o seguinte, em razão de tudo aquilo que aconteceu conosco, sem Jesus a gente não teria como entrar naquela cidade, mas a Bíblia diz que ele vai descer do céu. Olha o que Jesus faz, olha que amor. Ele está sentado à direita do Pai nos céus, ele vai sair de lá, ele vai descer até as nuvens, e ele vai receber o seu povo. E quando ele for entrar no céu, o diabo vai falar assim, mas eles não merecem. E Jesus vai dizendo, eles vão entrar comigo, porque a igreja é a noiva, eu sou o noivo. E quando alguém se casa, a Bíblia diz que se torna uma só carne. E quando nós encontrarmos Jesus no céu, nós vamos ser um só com Ele. Nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro, porque nós estaremos com o Senhor. E nós vamos com Ele, e ninguém poderá impedi-lo, e nós vamos entrar. De repente Ele vai estar no lugar de glória, no lugar maravilhoso, no lugar gostoso, no lugar satisfatório. Nós temos vida com Deus aqui, mas vamos ter vida abundante para sempre. Nós vamos ter uma vida sem fim. Imagina você, quem sabe tem algumas dores, alguns problemas aqui. Aí você vai acordar, e você vai olhar, e vai ter uma mesa de um tamanho que não dá para a gente saber. E lá, na ponta da mesa vai estar Jesus. Você vai olhar para Ele e vai dizer, Jesus, o Senhor foi à terra e morreu em meu lugar. O Senhor pagou o preço da minha redenção. O Senhor realizou essa obra tão linda. E você vai ter 7 anos de festa lá nos céus com Jesus. Depois vai descer à terra, vai reinar com Ele 1000 anos. Voltará para os céus, não haverá julgamento para você. Porque Paulo em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você vai viver com o Senhor. Apocalipse 22:5 diz que nós vamos reinar com Cristo para sempre. Vamos reinar sobre quem? Você vai ver quando chegar lá. Vida eterna. Que herança maravilhosa. Quem pode oferecer algo semelhante? Que herança é essa? Nós estamos aqui, pessoas comuns, como qualquer uma outra, mas daqui a pouco nós teremos uma eternidade, e a eternidade não acaba, a vida aqui passa rapidamente, lá não vai passar, lá não vai ter dia ou noite, tudo será dia, porque Deus é a nossa luz para sempre.
E nós vamos estar lá de uma maneira gloriosa. Imagina você. A gente estava cantando ali o louvor tão gostoso nessa noite. Tão gostoso. E naquele momento o louvor, a gente começa a sentir a presença de Deus. Então eu pensei ali comigo, lá no céu, esse momentinho gostoso que a gente tem aqui, é incomparável com todo aquele gozo que nós teremos, aquela satisfação. A gente vai ter uma satisfação maravilhosa. E só o fato de estarmos com Deus, isso é o suficiente para nós sentirmos uma alegria indizível. E nós vamos ter aquela satisfação tão maravilhosa, tão extraordinária, que nós não vamos nem nos lembrar daquilo que aconteceu aqui na terra. Nós entraremos numa dimensão totalmente espiritual, numa dimensão tão gostosa, e vai ser bom demais, é a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna com o Senhor. Fique de pé e aplauda o Senhor. Essa herança de Deus para nós, o legado de Deus Pai. Receba o amor de Deus, vivencia na sua plenitude. Receba o Salvador divino, deixe esse Salvador ser uma grande realidade na tua vida. Receba o livramento do Senhor em cada momento, em cada instante do teu viver. Receba a vida eterna de Deus. Receba o legado de Deus Pai. Receba a herança de Deus para a tua vida. Você é um herdeiro. Você é uma princesa, você é um príncipe. As pessoas podem dizer o contrário, mas estão equivocadas. Nós somos pessoas extraordinariamente abençoadas pelo Senhor. O pastor Rodrigo falou uma coisa seguinte: ai daquele que toca no ungido. Toca na igreja. Tocar na igreja é complicado, porque a igreja é a menina dos olhos. Tocar na igreja é tocar em Cristo. Nós somos herdeiros do Senhor.